Personalidades no ar, hoje trazendo mais informações aqui da região do ABC e temos um convidado especial. Temos aqui a participação do Dr. Rodrigo Gago Barbosa, que é reitor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Boa tarde, bem-vindo aqui, professor. Bom dia a todos, um prazer mais uma vez retornar a essa casa, uma casa de grande audiência, de repercussão e muito importante para as discussões do nosso ABCDRM. Muito bem. E para a nossa bancada aqui, temos hoje a doutora Maria Cristina Gonçalves, advogada, doutor Moacir Passador Júnior, advogado, e o doutor Ulisses Molitor, também advogado. Vamos fazer uma pauta hoje, principalmente sobre a questão da educação, aproveitando a presença do senhor. Então, eu já queria até abrir para o senhor contar um pouquinho desses anos agora da sua participação na faculdade, o que você teve de diferencial para os alunos aproveitarem da melhor forma possível o ensino lá. Bom, Walter, mais uma vez obrigado pelo espaço dado à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma honra poder representar a faculdade. E eu estou professor da Faculdade de Direito faz 15 anos, com muito orgulho, né? E há 3 anos eu me tornei diretor, né? O que nós buscamos na nossa gestão? Nós buscamos trazer implementos para a nossa gestão que se faziam necessários. Então, as escolas hoje, elas buscam um processo de internacionalização. Eu conversava com um professor hoje e nós falávamos das nossas ambições enquanto jovens, de obter um emprego, de trabalhar, e normalmente nós nos vinculávamos a uma empresa, a um escritório, e lá pensávamos em toda a trajetória profissional. Hoje o mundo é muito dinâmico. Os nossos alunos, eles não mudam só de cidade, eles mudam de país. Então é importantíssimo esse processo de internacionalização. Como é que nós buscamos isso? Através da formação de inúmeros convênios com universidades na Espanha, nos Estados Unidos, na Europa. Na próxima semana, por exemplo, nós receberemos pela primeira vez professores da Universidade de Bolonha que virão à Faculdade de São Bernardo do Campo para qualificar os nossos professores num curso de pós-doutoramento. Então, uma das vertentes da nossa gestão é esse processo de internacionalização. Senhores. Bom dia, Walter. Uma grande satisfação participar aqui do seu programa. Bom dia ao professor Rodrigo Gago, uma grande referência no direito. Aproveitando esse gancho da internacionalização, a Faculdade de Direito se fez representar recentemente, agora em janeiro, em Lamego, lá em Portugal, né? Que balanço que o professor ele faz essa participação da faculdade lá na Europa nesse último mês? Extremamente positivo. Estivemos lá representados pela professora Carmela, que levou seus ensinamentos, troca de experiências em Lamego. Já estivemos também em outubro fazendo um convênio com a Universidade de Coimbra, lá estive, e outros eventos pelo mundo. A professora Débora Brandão, recentemente, estava fazendo uma palestra também na Irlanda, e é isso que nós buscamos, Ulisses, com a internacionalização, que os nossos professores possam ir, se enriquecer e voltar e transmitir aos nossos alunos esse aprendizado. Pela primeira vez na história da faculdade, agora em fevereiro, nós receberemos uma aluna da Universidade de Torino, né? Então, 2 dos nossos alunos foram no semestre passado para a Universidade de Torino. Então, a ideia é que os nossos alunos possam ir e os alunos europeus e de outros países possam vir. Essa troca de experiências, ela é riquíssima, porque nesse contexto de globalização, as legislações, elas conversando, hoje o importador, o exportador, o empresário, o mercado é aberto, é importantíssimo essa troca de experiências. Boa tarde, doutor Rodrigo. Justamente nesse tópico, eu gostaria de saber como que é o processo seletivo para os alunos participarem desse intercâmbio.
Então, nós abrimos um processo seletivo. Vamos lembrar que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ela é uma autarquia municipal, ela é do município de São Bernardo do Campo, e tudo o que fazemos lá tem que ser transparente, tem que se tornar público, tem que ser claro. Então, o primeiro passo é formarmos convênios com as universidades pelo mundo, coisa que fizemos em mais de uma dezena nesses 3 anos. E a partir desses convênios, desenvolver projetos em comum. Então, a ida e vinda, o intercâmbio dos alunos são processos específicos. Nós publicamos editais, colocamos esta possibilidade de forma ampla para todo o nosso alunado. Os alunos interessados nos procuram para saber quais as necessidades, quais as características de cada um desses convênios, como eles podem cursar um módulo, um ano, uma disciplina no exterior. Nós alinhamos tudo isso, explicamos a eles e abrimos esses caminhos. Então, 2 dos nossos alunos foram no ano passado, esse ano a procura já é bem maior, e o que também nos trouxe muita alegria foi a vinda de uma aluna italiana para a nossa faculdade durante esse ano. Doutor Moacir. Professor, boa tarde. Eu sou suspeito para falar da faculdade porque eu sou egresso dela. Faz tempo, minhas filhas também. Então, a gente tem uma longa história na Faculdade de Direito. Mas, em termos práticos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aqui. Qual é a sua visão de futuro para a profissão do advogado, principalmente aí com a inteligência artificial às margens da nossa atividade? Uma excelente pergunta, doutor Moacir, que me traz a oportunidade de falar sobre um tema que também é caro. A inteligência artificial, ela virá, já é uma realidade, no meu modo de ver, para otimização de processos, para que aqueles trabalhos repetitivos, trabalhos de copiar e colar textos, trabalhos de ações repetitivas, esse trabalho deve ser absorvido pela inteligência artificial. O que vai sobrar para o advogado? Vai sobrar para o advogado o trabalho intelectual, que é exatamente o que a gente busca, né? Num mundo de transformação, de inteligência, nós temos que buscar qualificar cada vez mais o profissional. O advogado que elabora um trabalho repetitivo, um trabalho com pouca inteligência, com pouca dedicação e estudo, esse advogado vai ter dificuldade. O que nós buscamos é trazer a inteligência artificial como uma ferramenta, um acessório para o bom profissional. Então, a faculdade traz agora, nesse ano, pela primeira vez, uma cadeira de direito digital. Então, vamos aproximar o aluno da tecnologia. O aluno da Direito São Bernardo não é um aluno que vai se tornar refém e que vai perder com a tecnologia. É o aluno que vai ganhar com a tecnologia. Mas as informações que a gente tem é que essa questão do computador, até ele já está decidindo para o profissional desse caminho que ele vai tomar. Sim, mas... Algumas teses. Mas ele decide... Você vai perder. Principalmente na área trabalhista. Isso, ele decide dentro de questões repetitivas. Mas vamos pensar que a elaboração de leis, ela não para. As novas atividades virão e haverá necessidade, inclusive, de regulamentação em relação ao uso da inteligência artificial. Então, o advogado ele vai ter que se manter atualizado, vai ter que manter os estudos dele para poder se destacar. Ações repetitivas, por exemplo, as ações que discutem indenização porque a pessoa ficou presa na porta de um banco, né, na porta giratória. É um tema que está discutido, rediscutido. Esse tipo de pleito, ele terá uma decisão via parâmetros, via logaritmos, vinda da inteligência artificial. Mas há um mundo de novas discussões. Quem responde?
é o fabricante do robô? É o dono do sistema? De quem será a responsabilidade num acidente envolvendo um carro autônomo? Haverá uma legislação específica para isso? O direito do trabalho está em transformação. Como essas relações serão hoje observadas? Virá muito dos acordos coletivos. O advogado tem que estar preparado para atuar nesses acordos coletivos. Veja no ramo do direito bancário, eu não tenho mais papel. Eu tenho abertura de contas feita por aplicativos. Como é que vai se discutir a questão da fraude? O que eu digo é que para o bom profissional, para o qualificado, o direito ele virá e em maior força, né? E não só o profissional do direito, o advogado, o legislador, ele tem que ficar muito atento a esses fenômenos sociais, porque senão a gente não vai ter uma legislação que se adeque aí às novas realidades. Talvez esse seja um problema mais iminente para a nossa realidade do que propriamente o advogado se adequar, porque o advogado sempre vai se adequar ao mecanismo que surgir na frente dele, né? As relações humanas são bastante complexas, né? Eu acho que a inteligência artificial teria que ter um desenvolvimento extremamente, eu não consigo vislumbrar isso, mas eu acho que se você for comparar com o cérebro humano, as nuances das relações sociais, elas são muito complexas. Então a máquina realmente ela pode servir como uma ferramenta para lhe ajudar, né? Eu acho que substituir, também não acredito muito nessa possibilidade. É que na trabalhista, principalmente, existem, né, alguns aplicativos que eles estão já, o computador escolhe a tese e realmente há uma procura maior e acaba prejudicando o mercado de trabalho do advogado. Por mais que ele seja um estudioso, acaba prejudicando, né? Tanto que a OAB está, né, Sim. em cima para inibir esse tipo de comportamento, né? O que nós, como advogados, precisamos fazer é se adequar a essa nova realidade. Da mesma forma que houve uma transição da máquina de escrever para o computador, do computador sem internet para o computador com internet. Agora, do processo digital. O processo digital. Agora nós estamos vivendo uma outra revolução, né? Existe essa resistência natural quanto ao novo, mas a gente tem que pensar que o alunado do direito, hoje em dia, já nasceu com a internet. Então, para ele, não é uma novidade tecnológica. A tecnologia, para ele, é a mesma coisa que uma caneta no bolso para a gente, né? Então... Não, quanto a gente sofreu esfregando o umbigo no balcão, né? Vocês são mais novos, mas o juiz dava um despacho lá, diga sobre folhas. Ok, você sai daqui até no outro lado da cidade, na Zona Norte... Chegava lá, o que é? A certidão negativa do oficial de justiça. Poxa, não transcrevia, né? Então, isso aí, nós temos que elogiar. Se lá tivesse concluso, né? Aí chega lá, estava conclusos. Aí volta, meu pai do céu, vai até meu Deus. Agora... Nesse aspecto, eu acho que veio realmente um grande avanço, mas em outros, né, eu acho que faz falta você ter aquele contato da parte, do promotor com o juiz. O que o senhor pensa, por exemplo, na questão no processo criminal, na infância e juventude, de você usar a informática como forma de colher os depoimentos? É exatamente o que eu trouxe, né? Esse talento humano, essa percepção, esse cuidado em ouvir uma questão de família, em viver uma audiência, sentir os cônjuges, né? Atuar numa vara da infância e da juventude e perceber as carências daquele menor, né? As nuances que envolvem aquela família, computador nenhum irá fazer, né? O computador, nós temos que ver a inteligência artificial como um robô que é treinado para repetir determinadas decisões e tomar essas decisões dentro de parâmetros. Mas nestas causas mais sensíveis, onde há necessidade de um subjetivismo, de um talento para interrogar as partes, para buscar a conciliação, nós não podemos imaginar que o robô vai fazer uma conciliação. Por quê? Porque existe um elemento humano, uma questão de sentimento, uma questão de sensibilidade que ele não vai atingir. Então, quer me parecer que nós vamos ter maior fluidez em ações que ocupam o judiciário, execuções fiscais,
ações de busca e apreensão, ações, por exemplo, de indenização, como eu trouxe, por uma pessoa que ficou impedida de ingressar num estabelecimento bancário, embora também essas ações possam trazer alguma característica especial, né? Nós vamos ganhar mais fluidez nessas ações e termos mais tempo e condições de atuar naquelas que demandam mais atuação pessoal, mais envolvimento. Então, execução fiscal hoje, que é o tema que eu trouxe. Você vê as municipalidades e as varas da fazenda completamente travadas, porque são milhares, milhões de ações em curso. Agora, muitas que se repetem. Então, para esse fim, eu penso que a inteligência artificial vai ter uma atuação bastante significativa. Nós nunca podemos descartar uma situação peculiar, uma situação excepcional, né? Isso sempre vai depender de um estudo específico, pormenorizado, né? Mas aquilo que é um padrão, aquilo que é comum, pode e deve ser revisitado e melhorado. Nós temos que pensar que o judiciário, ele não é um serviço prestado para o advogado, para o juiz, para o promotor. O judiciário, ele é um serviço prestado ao jurisdicionado, né? Às pessoas. Quanto mais rápido, mais eficiente houver uma decisão judicial, melhor, né? Isso diminui custo de empresa, isso diminui o anseio daquela população que precisa de um remédio, de um medicamento, de uma decisão judicial e não tem porque o judiciário fica travado. O que trouxe aqui o doutor Moacir, o que trouxe o doutor Ulisses, né? O próprio Walter. No passado, nós tínhamos que ir aos fóruns conhecer decisões judiciais escritas em papel. Sim. Hoje, o que nós ganhamos com o processo digital? Né? A facilidade de advogar hoje diante do processo digital. Né? Ele tem algumas imperfeições? Tem. Mas todos os avanços vão gerar imperfeições. O que ganhamos com o processo digital? Né? Eu tinha uma advocacia voltada para o segmento bancário e advogada praticamente no Brasil inteiro de São Paulo, através do processo digital e da tecnologia. Hoje, na primeira hora da manhã, nós recebemos nos nossos smartphones decisões judiciais do Brasil inteiro. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para dar mais viabilidade do judiciário, mais acesso. Doutor, ainda o robô, ele vai seguir a lei. Como que faz agora na escola para você explicar para o aluno que tem a lei, mas os tribunais estão pensando mais ou menos igual a lei? Sim, aí é que entra, Walter, o talento do nosso docente. E é por isso que eu preciso reforçar aqui que nós não abrimos mão do aprimoramento constante dos nossos docentes, de uma sala de aula qualificada. Perceba que a Faculdade de Direito de São Bernardo, ela vem até na contramão de outras instituições de ensino, porque nós não temos viés lucrativo. O nosso objetivo único é uma formação de extrema qualidade. Então, enquanto a gente percebe instituições de ensino que, para sobreviver, e não me cabe aqui qualquer julgamento, buscam diminuir a folha de pagamento com profissionais menos qualificados ou menos experientes. Sexta-feira não tem aula? Sexta-feira não tem aula e ainda se busca agora a ideia do EAD, que você não teria aula nenhum dia da semana. Quer dizer, você perde esse contato com o aluno. Então, nós estamos, graças a Deus, na contramão. 80% dos nossos professores são doutores, nós temos lá um processo de bolsa para os nossos docentes e a vinda dos italianos aqui na próxima semana para o pós-doutoramento. Então, enquanto se busca redução de folha, nós buscamos qualificar o nosso docente. Um docente qualificado, ele está antenado com a inteligência artificial. Um docente qualificado, ele não é um repetidor. Ele vai dizer ao aluno o que é necessário para a formação dele, para que ele se coloque no mercado de trabalho. Porque o repetidor,
aquele que simplesmente digita teses prontas, petições prontas, esse vai sumir. Quem vai ficar? Aquele que vai além. Aquele que conhece programação, aquele que conhece direito digital, aquele que conhece dissídio coletivo, aquele que vai ser protagonista nesse processo de transformação das leis. Como disse o doutor Ulisses, é necessário que a lei acompanhe. O Código Comercial, o Código Civil hoje, né, que cuida muito do direito comercial, ainda fala de máquina de escrever. Então nós já estamos num momento que nem digitado é um documento. Hoje a gente recebe contratos onde a gente vai dando aceite, recebendo um e-mail e clicando no dando de acordo como se fosse uma rubrica. Sim. Então esse é o momento. Então o nosso professor é o professor que discute a lei, que discute a jurisprudência e que traz para o aluno a possibilidade de discussão. Um outro aspecto que é interessante, o professor acabou de pontuar, que é professor da Direito de São Bernardo há 15 anos, coincidentemente eu exerço a docência também há 15 anos, né? O que o senhor acha que mudou na sala de aula de 15 anos para cá? Né? Porque se a gente for considerar, 15 anos atrás não existia o celular na mão do aluno, o que hoje em dia é um elemento que auxilia o professor na atividade docente, mas também dispersa muito o aluno, né? Então, Ulisses, o professor em sala de aula, ele teve uma modificação, né? Com a evolução, com as gerações, né? Eu peguei uma primeira geração de professores que eram conhecidos como professores lentes, que vinham para a sala de aula para fazer a leitura de textos. Sim. E os alunos, atentamente, naquele formato, naquele modelo, ouviam a leitura do professor. Não existia tanto diálogo, não existia tanto questionamento. Era uma leitura, uma relação de autoridade, de subserviência, e o aluno ali, algumas vezes, se sentia à vontade para questionar, para discutir algum tema, outras não. Esse modelo de professor, ele não atende mais essa geração. Então, é um professor que precisa se conectar com o seu alunado. Então, hoje, nós temos, nas salas de aula, por exemplo, o Data Show, onde os professores exibem vídeos, podem exibir lá telas, vídeos, imagens, tornar a aula mais interativa. A questão do celular é uma questão que se discute mundialmente, não só na faculdade, mas também no ensino básico e ensino médio. A França, por exemplo, tem estipulado regras de proibição do uso de celular em salas de aula. Não sei se esse é o caminho, estou aberto à discussão. O que eu imagino e que eu busco fazer em sala de aula é usar o telefone ou usar o laptop como um instrumento de cooperação. Então, eu não vou falar ininterruptamente 1h30, porque os estudos mostram que não haverá absorção do aluno, ele não se manterá vinculado àquela nossa narrativa por 1h30, e também não pode haver, acho que tem que haver um bom senso dentro da sala de aula. Então eu digo assim, alunos, busquem uma jurisprudência sobre acidente de trânsito. E aí eu conecto eles naquilo que eles gostam com o tema que eu vou abordar. Claro que não pode ser o tempo todo usando o celular, claro que não pode ser o tempo todo com uma narrativa de 1h30. Então acho que e isso nós temos estudado na faculdade bastante, a questão das metodologias. Cada profissional, cada professor tem o seu jeito de dar aula, tem o seu modo de dar aula, e é importante que os alunos também entendam isso e se, se adaptem. Né? É importante, eu não posso ter um padrão de professor, senão eu começo a criar aquilo que a gente não quer, que é uma robotização do docente. Sim. Então, vem um professor mais introspectivo, vem um professor que usa mais a tecnologia, vem um professor que usa o telefone, um professor que não usa, e a gente forma um profissional completo. Então, existem ferramentas, o judiciário, como nós falamos do processo digital, consigo abrir um processo em sala de aula.
Consigo pegar um vídeo, consigo ver o julgamento acontecendo no Supremo e ir mostrando para os alunos, olha, agora é a vez do advogado falar, agora é a vez do ministro falar, porque esse falou antes, porque esse falou depois. Então, você mostra para o aluno, interage com ele em tempo real. Então, me parece, nem tanto ao céu, nem tanto, né, do outro extremo. O que o senhor diz a ensino do português na faculdade de Direito? Então, Moacir, também é uma discussão que nós tivemos nesses últimos 15 anos. Entendemos que havia necessidade, quando eu digo entendemos, historicamente as gestões entenderam que havia necessidade de reforçar o ensino da língua portuguesa. Contratamos experimentalmente uma professora e depois entendemos que o trabalho foi um trabalho bem promissor e fizemos um concurso. Hoje, uma das cadeiras da Direito de São Bernardo é a linguagem jurídica. Mas entendemos também que naquele espaço de 2 horas semanais era pouco. Então, avançamos em que sentido? Hoje, além da disciplina de linguagem jurídica, nós temos oficinas de práticas de leitura. O que a gente sente hoje e vê no dia a dia? Nós temos muita informação, muito mais do que eu tive jovem. Sim, muito né? mais, muito mais. Só que é uma informação rasa. Todo mundo lê lá a tela de uma página da internet, todo mundo recebe o WhatsApp com notícia o dia inteiro, mas pouca gente se debruça para ler um livro do início ao fim. Então, essa prática de leitura é para que o aluno ele busque, né, um maior prazer na leitura, porque a leitura também é treinamento. Quanto mais eu leio, mais eu me interesso pela leitura. Quanto mais eu leio e me interesso, melhor eu escrevo, melhor eu falo, melhor eu raciocino. Todas as profissões, sem dúvida, né? Bem, nossa bancada aqui hoje, formada por advogados, colegas aqui da cidade, doutora Maria Cristina, doutor Moacir Passador e o doutor Ulisses, entrevistando o doutor Rodrigo Gago Barbosa, que é reitor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já, e já até antecipo para o senhor. O que é mais difícil hoje, preparar o aluno para fazer o exame da OAB ou para ele realmente ser advogado? Vamos lá? Já já a gente volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí. Vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Personalidades hoje traz a presença do Dr. Rodrigo Gago Barbosa. Não estou acostumado aqui com o microfone em mão, hoje deu uma enrolada aqui. Só para lembrar que tem alguns colegas também, além de nosso programa que passa no canal 3 da NET, na NGT, que acompanham pelas redes sociais, no Facebook, no site da TV Grande ABC. Martim Clementino, Foina Neto, que é lá da USCS, advogado, Miro Mota, Priscila Montovani, e bom, até ver se a gente consegue fazer algumas perguntas deles. Mas volto aí à questão que eu já deixei para o senhor antes do intervalo. A faculdade lá consegue conciliar as duas coisas? Fazer exame de ordem e ser um bom advogado? Conseguimos. Na verdade, o que nós percebemos? Que a boa formação garante um bom exame de ordem. Quanto melhor for o curso durante os 5 anos, melhor o nosso aluno estará preparado para o exame da ordem. Mas também nós não descartamos essa realidade e também não, digamos assim, não entendemos que o exame da ordem não é algo que requer a nossa preocupação. É algo que nós estamos atentos, nós buscamos ajudar os nossos alunos. Então, por exemplo, agora em janeiro, enquanto todos os alunos estavam em férias, nós tivemos um curso específico para o exame da OAB na nossa faculdade, com o aluno do 4º ano, que virá a ser 5º anista agora em 2020, esse aluno passou com os nossos professores por um curso preparatório como uma ferramenta de auxílio. Então, não só um ensino de qualidade durante os anos, mas também uma atenção especial no momento do exame. Mas, assim, o que nos preocupa e o que é o nosso objetivo é a formação de um bom profissional. E para isso, tem algo que nós entendemos que é fundamental, que é vincular o nosso aluno a serviços públicos, serviços de atendimento. Nós entendemos que não basta ter um profissional que conheça a lei, um profissional técnico. É necessário um profissional ético, um profissional com formação humanista, um profissional que entenda os dramas sociais, que saiba o que é uma mãe vindo buscar alimentos para os seus filhos, uma questão de sobrevivência, que saiba o que é uma demanda de medicamento para que alguém possa sobreviver. Então a gente entende como autarquia municipal, como escola de direito, e tendo um escritório-escola que conta com a presença do professor Ulisses, brilhante na orientação dos alunos, que possa levar o aluno a esse nível de atuação, que ele se veja uma pessoa inserida num contexto social e que use o direito como ferramenta de transformação. É mais difícil a formação desse profissional do que uma preparação para o exame de ordem, sem qualquer demérito ao exame de ordem, por óbvio. Essa prática jurídica equivale como estágio? Essa prática jurídica equivale como estágio. E existe um processo seletivo? Existe um processo seletivo, os alunos são classificados e têm acesso para atuar na nossa assistência jurídica, no escritório escola, em projetos como Direito na Palma da Mão, onde nós vamos a escolas, vamos a inúmeros entes públicos para dar palestras. Então é importante, nós fizemos muito isso nesses 3 anos, de levar a faculdade nas escolas municipais, para dar palestra para pais, para mães, para alunos, porque nós entendemos que quanto maior a informação, melhor o desenvolvimento para o nosso aluno, para o nosso professor
e para toda a municipalidade em geral. É uma contrapartida mínima que a faculdade faz à municipalidade que nos criou. Isso é interessante, porque eu até presenciei, o professor Rodrigo, logo no início da sua gestão, fez uma reunião na UFABC com 182 diretores de escolas municipais lá de São Bernardo do Campo, então se colocou à disposição, então esse acesso, essa liberdade que tem, a gente realizou eventos desde das escolas municipais do centro de São Bernardo até a segunda balsa lá, que é a distante São Bernardo, que pouca gente conhece, a faculdade chega até lá, prestando esse serviço que o professor menciona. Com que frequência que são realizadas essas Esses palestras? serviços, escritório, escola, assistência jurídica, eles são ininterruptos dentro da nossa faculdade. Nós atendemos o munícipe durante os dias, fazemos audiências, consultas, isso é ininterrupto. O direito na palma da mão, ele acaba acontecendo sempre que nós somos demandados, e em especial nos finais de semana. Eu digo com muito carinho desse trabalho do escritório escola, porque a minha origem é um escritório escola. Então eu lembro de receber as pessoas, sentir aquele drama de alguém que precisa de alimento, que precisa de remédio, que busca se separar, que busca investigar quem é seu pai. E eu, assim, tive muito essa vivência e o quanto eu gostava de estudar para resolver aquela questão. Então, acho que o mais interessante do escritório é isso, é ter o Dr. Ulisses ensinando, mostrando como se estuda, como se prepara uma ação, e permitir que o nosso estagiário tenha um contato direto com aquele que tem o drama. Então, é o estágio mais qualificado que me parece. Até uma informação que eu gostaria de compartilhar com o professor Rodrigo. Eu conheci o professor Rodrigo no Poupa Tempo de São Bernardo, justamente na orientação jurídica da faculdade, né? E como eu lhe falei agora há pouco, né, a minha tese de doutoramento lá pela Universidade Federal do ABC foi justamente os mecanismos de acesso à justiça de São Bernardo do Campo, né? E a Faculdade de Direito, nos últimos 15 anos, ela contabilizou nesse final de ano 500 mil de atendimentos de orientação, envolvendo escritório escola, orientação jurídica, qualquer matéria ou é específico? Depende do setor, professor. A orientação jurídica é de qualquer matéria, o escritório escola é de direito de família, então a gente tem dependendo do setor, o centro de conciliação também tem um número relevante, a participação da faculdade ela traz índices de conciliação até maiores do que a média do CNJ. A faculdade, na nossa gestão, adquiriu uma van, que é para irmos nos locais mais distantes do centro, né, no pós-balsa e em bairros mais afastados, que é para entregar para as pessoas mais carentes a informação. Né? Como é que eu busco a paternidade, como é que eu busco alimentos, como é que eu me separo, me divorcio, como é que eu tenho acesso a um medicamento. Eu falo desses temas que são os mais sensíveis, né? Uma briga de casal, a aplicação da Lei Maria da Penha, questões envolvendo guarda. Então, isso nos orgulha demais. Eu digo frequentemente que uma das razões pelas quais a Faculdade de Direito de São Bernardo existe é para que haja atendimento ao público, ao munícipe, ao cidadão são bernardense e de toda a região de um modo geral, né? Procura por multa também deve ser enorme, né? Hoje de multa, todo mundo tem uma para querer recorrer. Mas na questão do ensino, voltando, nós vemos que ainda todos os exames da ordem têm grande reprovação. O exame é muito difícil, o aluno tem dificuldade de aprendizagem ou as faculdades é que estão pecando? Eu penso que há um pouco de tudo. Há faculdades que preparam muito mal os seus alunos, né? Para você ter ideia, Walter, a Ordem dos Advogados, ela outorga um selo de qualidade a instituições de ensino. Então, ela analisa resultados de exame de ordem, resultados de ENAD, resultados a própria estrutura da instituição. Então, a ordem analisa isso e entrega um selo a instituições que ela entende que têm a qualidade necessária. São mais de 1.300 faculdades de direito no Brasil, um número absurdo.
Então, perceba que tem de tudo dentro de 1.300. Eu estive em Brasília, no Conselho Federal da OAB, para receber o selo pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 130 instituições receberam. Então, percebe, 10% das instituições de ensino jurídico receberam o selo OAB Recomenda. A Faculdade de Direito recebeu nas 6 edições 6 selos. Eu penso que a prova peca um pouco pela forma que ela é elaborada, pelo tempo que ela é elaborado. É uma demanda da nossa instituição que só possa participar da prova alunos que estejam próximos da sua formatura. A minha época, eu só podia me submeter ao exame de ordem quando no final do 5º ano. Hoje o aluno, no final do 4º ano, ele pode se submeter ao exame da ordem, sendo que 1 ano ele ainda precisa cursar. Então, acho que é uma antecipação indevida, né? Faz com que muitas escolas transformem o seu 5º ano num cursinho preparatório para a OAB e antecipe e estrague sua grade. Então, nós, nesse ponto, discordamos e estamos alinhados, inclusive, com o Conselho Federal da OAB, que também tem essa demanda. Acho que é também um desejo da própria ordem rever o momento da aplicação e de quem pode se submeter. Tem escolas que formam mal, tem uma questão afeta a prova e tem uma questão afeta ao tempo. Nós nos vemos bem no exame de ordem, muito embora essa quebra seja de difícil análise estatística para nós. É uma pauta bem interessante essa da ordem mesmo, de realizar o exame de ordem apenas depois de formado, porque isso a gente conversando inclusive com colegas que lecionam na PUC ou na USP, eles falam que o aluno, depois que ele é aprovado no exame de ordem, ele passa a agir com desinteresse no seu término da sua formação. Então isso acaba gerando um prejuízo para os professores do 5º ano e até para a formação completa do aluno, né? Ele acha que sabe, né? É uma antecipação indevida. É uma antecipação mesmo. Porque você se submete a um exame para avaliar se você tem condições de exercer a advocacia 1 ano antes do término do seu curso base, que é o curso de Direito. Tem uma antecipação que não tem qualquer sentido, mas ela foi feita, a ordem hoje quer revisitar essa questão, parece que há uma pendência judicial que está no Supremo Tribunal Federal para ser analisada, e a gente torce e sempre que pode defende que o exame de ordem seja feito após a conclusão do curso. Quer dizer, no seu momento adequado. A gente tem que primar pelo aumento da qualidade. Não adianta soltar 1 milhão de profissionais, hein? Com 1.200 faculdades no Brasil, quantos profissionais se formam por ano? Tá? Quantos milhões? São Paulo nesses 120? Desses 120, do ABCD só nós. De São Paulo, acho que em torno de 25 instituições. Bastante também. Né? E a Faculdade de São Bernardo, em 6 edições do selo, recebeu os 6 selos. Então é algo que nos orgulha muito. Bem, assuntos agora pertinentes ao dia a dia, inclusive que está na imprensa todos os dias, que é o juiz de garantia. Como que o senhor analisa essa possibilidade? Não, já vai acontecer, né? Esse é um assunto que está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, vai ser pautado, né? Tem até uma proposta agora que é da questão do segunda instância, né? Somente? Também há uma outra proposta, né? Quer me parecer que ajustes na legislação são sempre bem-vindos. Esses ajustes, eles não podem ser pontuais, né? Eu vejo essa questão do juízo de garantia, muitos técnicos, muitos advogados dizendo que isso ocorre no mundo inteiro. Toda vez que nós falamos de legislação, nós temos que entender que cada país tem a sua legislação. O nosso modelo é um modelo específico para o nosso ordenamento jurídico, para o nosso país. Não digo que é ruim, mas causa estranheza ao momento onde isso é discutido, né? Quer dizer, depois da prisão de pessoas de
grande poderio econômico, depois da Operação Lava Jato, é que se aventa a questão do juiz do garantia. Não discuto a essência, não discuto a necessidade, mas não sei se é o momento mais oportuno para essa discussão. O juízo de garantias já vem sendo debatido no Congresso há 9 anos, né? E até curioso que, muito embora o pacote anticrime seja do atual governo, a inserção do juízo de garantias foi do PSOL. Né? Quem inseriu dentro do projeto de lei foi o Freixo. Né? Então é um debate antigo já a inserção dentro do sistema processual penal o juízo de garantias. Mas quando se fala em juízo de garantia, quando se fala em diferentes legislações no mundo, acho que a gente tem que analisar a história de cada nação. O Brasil, nós temos 500 anos de história, ao passo que nós temos países aí com 4.000 anos. Então a nossa cultura é bastante... Depois da tecnologia a relação de tempo é menor, mas nós somos bem atrasados nesse sentido. Nosso povo é bem pouco preparado, não temos cultura. E ele nossa é inviável, cultura é vaga. No momento acaba Eu diria que é inviável. A suspensão ela é salutar porque um país continental ele tem realidades diferentes. Né? O DIPO, para o Departamento de Inquérito Policial da capital, aqui, guardadas as proporções, ele tem características de um juízo de garantias. Né? Então, talvez a capital, a grande São Paulo, não teria problemas para essa implantação, mas se você pegar o Nordeste, pegar por aí, né, lugares, até no interior de São Paulo, sim, a regulamentação ela precisa ser mais detalhada. E o né? custo disso? É, por isso que eu falei, no momento eu acho No momento é inviável. temerário. E quanto tempo nós funcionamos sem esse juízo de garantias? Quer dizer, tudo anos. foi maculado? Quer dizer, Todo mundo suspeita. se nós tivermos alguns equívocos na concessão de algumas medidas, isso desqualifica toda uma organização? É isso que traz alguma estranheza. Os processos criminais, eles são bem conduzidos para os juízes capacitados, né? O juiz que tem a causa com a imparcialidade necessária, mas que conhece, que analisa as testemunhas, o juiz que analisa todas as provas. Não entendo esse desmembramento, não vejo isso como algo urgente e necessário. Acho que outras questões são mais prioritárias. Né? Uma condenação em segunda instância. Então, é o que eu disse, Walter. Cada país tem a sua legislação. Eu vejo muito uma comparação dizendo na Irlanda, na Suécia, na Espanha. A nossa Constituição ela fala do trânsito em julgado. Ela é clara nesse sentido. Qualquer coisa fora desse contexto é criação. Né? É criação. Então, eu penso que a justiça ela é morosa, que há um excesso do número de recursos, né? O esgotamento de todas as vias recursais. Então nós temos sentença, apelação, embargos, recurso especial extraordinário. Traz um sentimento de impunidade. Ninguém discute isso, né? Que se demora, né? Que há necessidade dessas decisões judiciais serem mais céleres, mas nem por isso a gente pode transformar um texto que está escrito trânsito em julgado. Por que eu digo isso? A Constituição ela diz o seguinte, que existe a possibilidade da pena de morte em tempo de guerra. Vamos imaginar que, estatisticamente, se diga que o Brasil hoje vive uma guerra, que se mata mais no Brasil do que países que estão em guerra. Então, vamos passar a interpretar que o Brasil está em guerra e porque o Brasil está em guerra é possível aplicar a pena de morte. É uma interpretação, com base em número. Então, trânsito em julgado, todo técnico, todo profissional sabe, é o esgotamento de qualquer via recursal. Então, essa interpretação que o Supremo, que se avizinhou no Supremo, de dizer, olha, prisão condena-se no terceiro grau e a partir do recurso do STJ, como não se examina mais fato, pode aplicar a medida de prisão. Não é o trânsito em julgado. Isso não é trânsito em julgado. Mas tem uma proposta agora também para a questão de se for condenação em júri, que seria a proposta deles agora. Que né? está equivocado também.
porque não houve o esgotamento das vias recursais. Então, o que é o adequado? Uma proposta de emenda constitucional que se busque alterar o texto de lei, o texto constitucional. Esse é o caminho. Esse nosso afã por justiça, por ver pessoas que cometeram graves crimes, essas pessoas serem condenadas e a pena ser efetivada, não pode transpor a estrutura do Estado democrático de direito. Hoje é para prender uma determinada pessoa. Amanhã é uma autorização para me matar. E depois de amanhã eu não sei como vai se interpretar. Trânsito em julgado no Brasil não se discute. É o esgotamento de todas as vias recursais. Se quiser prender antes disso, tem que alterar o texto constitucional. Doutor, para a gente ir chegando na finalização do programa, vou dar um tempo para o senhor falar das obras que estão sendo feitas na faculdade. Então, é um assunto que para nós é muito caro. A Faculdade de Direito de São Bernardo tem 55 anos e está passando por uma série de reformas estruturais. Então, não é só o investimento no nosso docente, que é permanente, não é só o investimento no nosso pessoal administrativo, que teve uma conquista bastante grande no ano passado com uma aprovação de uma lei municipal de readequação de cargos e salários que foi encaminhada à Câmara pelo nosso prefeito Orlando Morando, mas é também a necessidade de uma melhora estrutural. Então nós estamos buscando aconchegar mais os nossos alunos, até numa questão de saúde mental. Nossa faculdade tinha muita pintura cinza, muitas portas de ferro. Então nós estamos buscando, junto com toda a comunidade, em processos democráticos de escolha de cor, de imagens, transformar a faculdade. A faculdade passou por uma reforma, todas as salas de aula foram readequadas, com pisos trocados, paredes pintadas. Vamos colorir a faculdade, vamos tornar o ambiente mais agradável, que é o que o nosso aluno merece, e toda a nossa comunidade em geral que frequenta a nossa faculdade. E a questão administrativa da faculdade? Você falou até que é um preço de R$ 1.100 hoje. Isso. A faculdade consegue pagar tudo que tem somente com as mensalidades ou a prefeitura tem que fazer aporte para isso? Não, a faculdade ela vive com os valores de mensalidade, né? Que é um valor em termos de mercado, um valor bastante razoável. Eu estava comentando hoje, faculdades em São Paulo, no mesmo nível da Faculdade de São Bernardo, cobram R$ 4.000 a mensalidade, R$ 3.000 a mensalidade. A nossa mensalidade é pouco superior a R$ 1.100. Esse valor é suficiente para a nossa independência financeira. Então, a faculdade ela conta com as benesses de ser uma autarquia municipal. Obviamente, ela tem uma carga tributária que é uma carga tributária menor, porque nós gozamos de imunidade, e isso nos ajuda bastante a manter um ensino de qualidade e uma mensalidade que é acessível, além de inúmeros programas de bolsa de estudo. Professor, essa reforma ela é feita pela universidade ou pelo município? É uma reforma feita pela Faculdade de Direito. Mas nós não podemos esquecer que, como autarquia municipal, é o dinheiro de todo ente Sim. do município de São Bernardo do Campo. Então, é uma reforma que nós fazemos etapa a etapa, dentro das nossas possibilidades, para que não haja também, isso não traga um caos financeiro. Nossas contas são equilibradas, batemos receita e despesa, e o que temos de dinheiro, nesse momento, a ideia é investir na melhoria do nosso campus. E algum projeto ainda não realizado, professor? Sempre existe, né? É importante que a gente sempre anteveja e busque o aprimoramento, né? Eu acho que a gente pode avançar um pouco na parte de estrutura tecnológica, né? Que os alunos tenham ali meios digitais para interagir com os seus professores. Isso é uma possibilidade, né? Nós precisamos reformar o nosso anfiteatro,
também está nesse cronograma de reformas, dá um novo espaço para assistência jurídica e para o escritório escola, que isso para nós é fundamental, a gente vê como uma vitrine, algo que nos orgulha demais. Esse processo constante de internacionalização e uma busca por termos um mestrado. Eu acho que essa seria a cereja do bolo da nossa faculdade, ter um mestrado que é um anseio de toda a comunidade em geral. O mestrado também traria para nós um enriquecimento na nossa pesquisa. Depende do quê? Isso depende de uma série de estudos e medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, formação de um núcleo de pesquisa, aí professores dedicados exclusivamente, elaboração de artigos científicos. Você não simplesmente, Walter, vai no Ministério da Educação e apresenta um projeto. Você tem uma série de requisitos anteriores à entrega do projeto. Então nós estamos cuidando disso. O professor está escrevendo mais, o professor está fazendo a internacionalização, temos núcleo de pesquisa, temos grupo de pesquisa também. As bases para apresentar o projeto estão sendo construídas. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a nossa bancada aqui dos advogados amigos pela participação bem tranquila, porque nós falamos de futebol, né? Senão eu estava frito aqui hoje, né? Doutora Maria Cristina, doutor Moacir Passador e doutor Ulisses, obrigado pela colaboração. Esse programa aqui agora, toda terça-feira, falando da questão jurídica, é importante a sua participação aqui. Nós agradecemos. Eu fico muito feliz de voltar a essa casa, uma casa que sempre recebe a Faculdade de Direito de São Bernardo com todo o carinho, é um espaço importante para nós, e na companhia de colegas, uma companhia muito aprazível. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Walter, e obrigado pelo carinho com que fui recebido mais uma vez. Muito bem, obrigado a todos. Continuem aqui na TV Grande ABC, na programação da ENGT. Até mais.